Fala galera, beleza? Eu sou o Ugen e olha só, você está no Bora Mundo e hoje eu quero fazer um vídeo importantíssimo. Eu quero falar para você o quanto é eficiente você fazer anotações e resumos de todo o texto que você lê. Você precisa fazer isso pelo amor dos deuses do Olimpo, certo? É o seguinte, eu vou deixar o link aqui em cima quando acabar aqui esse vídeo. Você vai lá e vê as dicas de estudo do canal, tá certo? Porque esse mês foi um mês um tanto quanto tumultuado, eu tô falando do comecinho aqui de 2020, tá certo? E nesse tumulto, teve uma galera que pediu pra que eu ajudasse a fazer provas e exercícios do primeiro bimestre, tá certo? E galera, é um caos a forma em que muita gente se organiza para fazer exercícios, trabalhos e provas. É medonho. Então eu quero falar para você a importância disso. Primeiro, uma relação das provas. Geralmente as provas, 90% do conteúdo das provas são relacionados, tá certo? E tem que ser relacionados com o conteúdo que já foi passado. Isso significa que muito provavelmente ou você tem ou é para você ter esse conteúdo, tá certo? Textos, slides, xerox, livros, seja lá o que for. É para você ter esse conteúdo, tá certo? Aí entra outro ponto, que é o ponto de como você estuda. Fazer anotações. Não tô falando de mapa mental, tô falando de alguma coisa mais concreta. Como, por exemplo, um resumo, tá certo? Um resuminho do texto, tá? A dica que eu dou, que você vai ver no vídeo, no card mais pra frente, é de você pegar, tá certo? Pega o texto é dividido em parágrafos, você vai ler o parágrafo e você vai fazer um resuminho daquele parágrafo, obviamente, certo? Um resuminho, né? Uma coisa menor, com as principais informações do parágrafo, tá? Udney, se no parágrafo tiver três linhas e mais nada, não tem muita informação, pula ele. Se você sentir que não tem informação, tá? As informações são o importante para serem anotadas no resumo, tá certo? E aí você então vai pegar e vai fazer esse resumo, tá? E qual é a importância disso? Qual é a importância de você fazer esse modelo? Leu, entendeu, resumiu o parágrafo, não o texto, tá? Quando você resume o texto, a tendência é que você esqueça de muitos detalhes. O parágrafo não, você vai fazer pequenos resumos, você vai ter um compilado de detalhes muito maior e um compilado de informação com mais qualidade, tá certo? E mais informações melhores para você utilizar, certo? Quando você não faz isso, surge um problema, tá certo? E eu percebi isso nesse momento, tá? Um momento onde eu ajudei muitas pessoas a fazer provas. E assim, galera, eu não ajudo procurando a resposta e dando a resposta para as pessoas. Isso é eu roubar delas o exercício que ela vai fazer de construir e de entender a resposta e de buscar a resposta. Isso é trabalho dela, não meu. Eu ajudo direcionando ela a encontrar uma resposta ou a fazer uma melhor interpretação do texto base para achar a resposta ali dentro, ou então procurar nas suas coisas a resposta que provavelmente está lá. Então eu tento direcionar ela com isso, tá certo? Nem todo mundo entende a importância disso, né? E por isso que às vezes não consegue produzir na prova um conteúdo bacana, respostas legais, né? Porque tá tudo desorganizado. Então vamos lá. Qual a importância prática de você ter um caderno, então, que, um caderninho, por exemplo, vamos supor, tô fazendo pedagogia, por exemplo. Pedagogia, esse caderno vai ser do tema, história da educação. Vamos colocar um mais simples aqui. História da educação. Esse caderno vai ser o caderno de resenhas, de resumos, né? De sínteses, de tudo que eu ver sobre história da educação. E aí eu vou fazendo os meus resuminhos, tá certo? Eu não tenho aqui... Esse caderno não é para isso. Esse caderno aqui, ele é um caderno de pautas que eu faço, de roteiros, tá? Mas a ideia do caderno é se tornar uma espécie de pequeno livro. Como esse livro aqui. Ele é perfeito para você entender, tá? Olha só. Ele é um livro de psicologia, é o Psicologias, tá certo? Com a parceria de 3 autores. E é o seguinte, esse livro ele é um resumo, ele é uma introdução de apresentação à psicologia para quem está estudando essa área, tá certo? Não só para quem vai se formar, mas aqueles estudantes que precisam conhecer um pouco de psicologia. Eu fiz serviço social e em serviço social a gente teve 1 ano de psicologia. Esse livro foi o cara que me ajudou e o que a gente estudou. Estudamos aí 1/3 desse livro, que foi muito importante, tá? Depois eu li ele todo, estudei ele todo. Esse livro é um exemplo importante. Vamos supor que você pegou uma matéria e começou lá a escrever.
Aí você, todo o texto que você pegou para ler, tá? Você fez o resuminho, tá? Essa técnica do resumo, de síntese, eu vou deixar agora aqui no card. Quando acabar o vídeo, você vem aqui, clica no card e vai lá ver essa dica que eu falo uma técnica que é essa que eu tô usando aqui para mostrar para vocês, tá? Eu não vou explicar ela tudo de novo aqui. Esse livro seria o resultado da técnica. Porque é um livro que, ao abrir, vai, qualquer página. Ao abrir, vocês vão perceber uma coisa, ó. Tá vendo? Ele tem, ó, um texto, tá vendo? De uma página aqui, ó, certo? Vamos voltar uma página agora. Olha só. Ele tem outro texto de uma página, e essa página é pequenininha, tá? Ó, ela é quase do tamanho da minha mão, o livro não é grande, tá? Aí aqui do lado tem mais texto, certo? Vou voltar mais uma. Olha só. Aí aqui já tem o comecinho do texto. São todos textos, olha só, de uma página a no máximo uma página e meia, tá certo? Ó, é que às vezes cai em textos de... Como é que fala? De exercício. Mas são textos de uma página, ó, certo? Isso daqui, o que elas fizeram nesse livro, foi exatamente o que você precisa fazer com o seu conteúdo. Você precisa pegar um texto e fazer um resumo. O que é esse livro aqui de psicologia? É um breve relato, um breve resumo sobre um monte de temas que são enormes. Certo? Se isso daqui fosse um caderno de psicologia, e pode ser um caderno de psicologia, né, com os resumos que você precisa, e eu fosse fazer uma prova de psicologia agora, de introdução à psicologia, certo? Ele seria perfeito para consultar. Por quê? Olha só como é que fica eficiente essa técnica. Porque tá em ordem os temas, estão todos resumidos, uma página você vai ler em 2 minutos, certo? Ela já tá resumida, tá com as informações mais importantes. Então, quando você abre, você já consegue achar rapidamente o tema que você quer lá no seu caderninho. Você lê aquela página e muito provavelmente você vai achar a resposta que você precisa para aquela pergunta, certo? Então, cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aí você caiu lá na pergunta. A pergunta pode ser... Aspectos do desenvolvimento infantil. Psicologia do desenvolvimento. Aspectos do desenvolvimento infantil. Aspectos do desenvolvimento humano. Aí você pega, né? E vai lá e abre nas suas anotações. E aí você abre lá, ó. Você leu o capítulo no livro e fez as anotações. E você colocou o título do texto que você leu. Olha só. A visão do desenvolvimento infantil, tá? E você fez as suas anotaçõezinhas aqui, ó. E aí você vai ler as suas anotações, o resumo das informações mais importantes e você vai provavelmente achar a resposta ali, tá? Isso daqui, eu tô simulando um caderno de rascunho, gente. É como se fosse um caderno de rascunho. Porque este tipo de livro é como se fosse um grande caderno de rascunho. Ele tem vários temas e pequenos textos sobre cada tema. O seu caderno tem que ficar do mesmo jeito. Lê um texto, faz o resumo do danado do texto, tá? Porque até na hora que você for fazer uma prova online, que você for fazer uma prova com consulta, ou quando você for estudar para uma prova, já tá tudo na ordem, tudo resumido, tudo fresco, tudo bem pontuado, tudo organizado, para você estudar aquela prova específica, é muito eficiente, tá certo? Tô falando isso porque, eu acompanho muitos estudantes. Conheço vários professores e a gente vê que existe um problema enorme na organização dos estudos para depois você aplicar esses estudos nos exercícios, provas e trabalhos, certo? Provavelmente muitos de vocês já tiveram esse problema, tá? Tipo assim, caraca, eu tenho que responder essa pergunta, eu li alguma coisa sobre isso, mas eu não faço ideia. E por que esse vídeo tá saindo agora e não antes? Porque é perfeito, a gente passou um momento de pandemia, um momento onde as pessoas, parte da galera que estava estudando presencial, foi pro EAD, e muitas provas EAD você consegue consultar rapidamente ali na tua casa, né? Muitas têm um sistema de tempo, mas você consegue ou digitar um texto ou fazer alternativamente, mas você consegue consultar na tua casa. E muita gente se perde e não consegue responder, tenta tirar da cachola quando não tem texto base, ou quando tem texto base não consegue interpretar. Como é que você poderia resolver isso? Se você tivesse como consultar rapidamente um conteúdo conciso,
pronto para te dar uma resposta, certo? Mas para isso precisa você gerar um resumo sobre os textos que você lê, parágrafo a parágrafo, certo? Como eu disse lá no card que eu coloquei, eu deixo a técnica completa, que eu te explico como aplicar essa técnica de estudo e de síntese, tá bom? Bom, fica então o que para você? Para você ver como é importante, como é prático você ter esse método aplicado nos seus estudos, certo? Então é importante ver o vídeo lá da técnica, tá? Por quê? Porque é exatamente isso aqui, ó. Tô na tela, aí eu leio. Ah, beleza. Ah, então é para falar as características da psicologia em Vygotsky. Ó, já venho. Pum, pum, pum no meu caderninho. Vou lá, deixa eu ver onde é que eu vi. Ah, então tá na sequência aqui. Bacana. Aí você já vai procurando. Ah, Vygotsky, psicologia de desenvolvimento. Ah, tá legal. Olha, achei, ó. O enfoque interacionista do desenvolvimento humano em Vygotsky. Olha, então, o textinho aqui, ó. Exatamente 2 páginas. Vou ler 2 páginas rapidinho, uma página, bato o olho, né? E tiro a resposta dali. Obviamente, presta atenção, eu estou usando a quantidade aqui, mas o seu resumo do texto vai ser menor, vai ser meia página, uma página, tá? De um texto grande. Então, quer dizer, você consegue, com esse tipo de resumo, consultar muito mais fácil e estudar de uma forma muito mais fácil qualquer conteúdo. Então, por favor, use esse método para salvar os seus estudos, tá? Se você usa outro método e dá muito certo, ótimo. Se você não tem nenhum método e tá bagunçado, tenta aplicar esse. Clica no card e vê outro vídeo, certo? Mas essa é a minha preocupação, é para você entender como isso é um problema. A falta de organização e de técnica de estudo é um problema. Você precisa adotar uma fórmula, certo? Isso vai te ajudar bastante. Até o próximo vídeo, compartilha com a sua sala, que tem um monte de gente com esse problema, tá certo? Compartilha com o povo, fala, ó, vê esse vídeo aqui pra você ver se você se arruma, certo? E até o próximo vídeo. Tem link aqui na descrição do monte de livro maneiro que eu tô indicando pra você, indicações pessoais de livros de estudo da área, certo? E tem o link também do podcast do Bora Mundo. O podcast é bacana, tem muito tema legal e vai lá. Até o próximo vídeo, valeu!